tá? Mas vamos tentar ficar em 1 hora, porque depois eu vou compartilhando esse vídeo, tá? Bom, o tema de hoje é espondilite anquilosante. Se tiver algum problema, não tiver legal, vocês me mandam aqui que eu tento arrumar, tá bom? Tema de hoje, espondilite anquilosante. Então vamos falar sobre essa doença, né? Que é uma das principais doenças autoimunes da reumatologia, que acomete milhares de pessoas por ano ao redor do mundo todo, certo? E antes da gente entrar na espondilite anquilosante, eu quero explicar para vocês já perceberam que o reumatologista ele gosta de dividir em grupos, né? Nós dividimos as doenças em grupos de várias doenças que têm características parecidas, tá certo? E a espondilite anquilosante, como as outras doenças, também faz parte de um grupo, tá? A espondilite anquilosante faz parte de um grupo chamado de espondiloartrites. Então acompanhem comigo, que tem bastante nome, mas vocês vão entender direitinho onde está localizada essa doença, o que são esses nomes, etc. Então imagine que tem um grupo de doenças e lá dentro desse grupo existem várias doenças com características parecidas. E esse grupo se chama espondiloartrites, tá? O que essa palavra espondiloartrite significa? Então, espôndilo vem de coluna e artrite vem de inflamação na articulação. Então, nesse grupo de doenças, chamado de espondiloartrites, a característica comum é justamente inflamar a coluna, certo? Espondilo-coluna, artrite, inflamação da articulação, tá certo? Dentro desse grupo de doenças, existem várias doenças diferentes. Então, a própria espondilite anquilosante, que nós vamos falar hoje, a artrite psoriásica, as espondiloartrites relacionadas a doenças intestinais e assim por diante, tá? E dentro desse grupo temos a espondilite anquilosante, que é uma dessas doenças, tá? E o que significa espondilite anquilosante? Vamos também, então, traduzir um pouco essa palavra, né? Espondilite, como a gente acabou de falar, espôndilo de coluna, ite de inflamação. Então, uma inflamação da coluna. E anquilosante. O que é anquilose? Anquilose é quando a coisa gruda, quando a coisa se funde, tá? Então, se a gente for traduzir ao pé da letra, o que significa espondilite anquilosante, nós temos uma doença que inflama a coluna e causa fusão, causa rigidez, gruda essa coluna. Por isso que vem esse nome espondilite anquilosante, tá? É uma doença, esse grupo de doenças, né, foi descrito lá no século XVII, em 1690. O nome espondiloartrites veio só na década de 70 agora, quando dois ingleses, lá em 1974, descreveram as espondiloartrites, deram esse nome, tá certo? Mas as espondiloartrites e a espondilite anquilosante são doenças muito antigas. Então nós temos relatos, nós temos esqueletos de múmias lá no Egito Antigo que já tinham essa doença. Então, assim como a gota, assim como a artrite reumatoide, são doenças que foram descritas recentemente, mas elas já existem na humanidade, elas já são desenhadas, descritas, nós já encontramos esqueletos muito, muito antigos com esse tipo de doença. E a espondilite também. Então, existem múmias lá do Egito Antigo que já tinham a coluna típica de um paciente com espondilite anquilosante, tá? E vamos falar sobre alguns dados aqui, né? Então, qual que é a prevalência da espondilite anquilosante? Então, voltando um pouquinho, tem o grupo chamado de espondiloartrites, e dentro desse grupo tem uma doença chamada espondilite anquilosante, que é o tema da nossa live hoje, tá? E qual que é a prevalência? Ou seja, quantas pessoas no mundo têm essa doença? Quantas pessoas por ano ou quantos casos novos aparecem por ano, tá? Isso varia de cada país para cada população. Por quê? A espondilite anquilosante, ela tem um caráter genético, né? Nós vamos até discutir mais para frente, mas está muito relacionado a uma alteração genética chamada HLA-B27. E a
prevalência, ou seja, a quantidade de pessoas que têm essa alteração genética varia para cada país. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, a quantidade de pessoas que têm essa alteração genética é maior e, portanto, nesses países, mais pessoas têm espondilite anquilosante. Na América Latina, na África, ao contrário, esse número de pessoas é um pouco menor. Por quê? Porque esse gene, essas alterações genéticas, são menos frequentes na nossa população, tá? Então, o número de pacientes, de pessoas com espondilite varia para cada país, mas ele gira aí em torno de 1 a 1,5% da população, tá certo? Então, veja que quando a gente fala em população geral, é uma quantidade pequena, mas quando a gente fala na reumatologia, não é uma quantidade tão pequena assim, né? Então, de todas as doenças autoimunes, ela é uma das mais frequentes, junto aí com a artrite reumatoide, tá? Lembrando que a gente acabou de falar que tem um componente genético na espondilite anquilosante, né? Então, os parentes de primeiro grau de pessoas que têm espondilite, por isso eles têm uma chance maior de ter espondilite anquilosante. Então, pessoas que têm um parente de primeiro grau têm 8 vezes mais chance de ter espondilite do que outras que não têm parentes com a doença, tá certo? Ela é mais comum em homens jovens, né? Iniciando-se aí entre 20 e 40 anos. Mas aqui já tem um parênteses que eu quero fazer, né? Então, sempre que a gente vai ler sobre espondilite anquilosante, nos livros de reumatologia mais antigos, nos livros mais famosos, você vai lá, a primeira coisa que eles falam é: espondilite anquilosante é muito mais comum em homem, dá muito mais em homem, 9 homens para cada mulher, tá? Isso é um conceito que a gente tem até hoje, mas é um conceito que está ficando cada vez mais antigo, mais ultrapassado, né? Hoje em dia, a gente sabe que não é bem assim. Antigamente, a gente sabia que os homens tinham mais espondilite, porque a gente fazia mais diagnóstico nos homens. Mas hoje em dia, a gente sabe que essa proporção é mais ou menos igual entre homens e mulheres. E por que que acontece isso? Porque antigamente, a gente só tinha o raio-x para fazer diagnóstico. E eu vou explicar isso na hora do diagnóstico também, mas é só para dar um panorama. Então, a gente só fazia diagnóstico nos pacientes que tinham doenças mais graves, mais avançadas e que tinham alterações no raio-x, tá certo? E as mulheres, elas geralmente têm doenças menos graves, tá? E por isso elas não desenvolviam alterações no raio-x e não eram diagnosticadas. Você deu para entender? Fala aqui para mim se está muito confuso. Então, imagine, os homens têm doenças mais graves, por isso o raio-x fica alterado mais frequentemente e por isso era feito mais diagnósticos em homens, tá certo? Mas hoje em dia, que nós temos exames melhores, com técnicas melhores, como a ressonância, nós estamos vendo que essa proporção ela é mais ou menos igual entre homens e mulheres, tá? Então a gente fala que hoje, em casos iniciais, essa proporção é de 50% para 50%, tá certo? Então, esse não é que é uma lenda, né? Mas é um conceito que a gente tinha e que isso está mudando com o passar do tempo, tá certo? E só para trazer alguns dados, porque nós vamos falar nessa live muito sobre dor nas costas, tá? Dor na coluna, dor nas costas. E lembre-se que dor nas costas é uma das queixas mais comuns no mundo, tá? 80% das pessoas do mundo inteiro, alguma vez na vida, vai ter dor nas costas, tá? Então veja que isso é muito comum. E quer dizer, então, que toda dor nas costas é espondilite? Claro que não, tá? Então, de todas essas pessoas que têm dor nas costas, somente 5% mais ou menos é pela espondilite anquilosante. Então, a grande minoria dos pacientes que tem dor nas costas tem espondilite anquilosante. A maior parte desses pacientes vai ter dor muscular, hérnia de disco, artrose, né? Mas a gente vai falar tanto aqui de dor nas costas que eu não quero que vocês já saem achando que, fulano tem dor nas costas, eu tenho dor nas costas. Será que eu tenho espondilite? Não. Apesar de tudo, é uma doença rara.
e vai afetar só 1,5% da população, tá bom? E vamos lá, como é que acontece a espondilite anquilosante? O que é a espondilite anquilosante? Então, como nós falamos aqui em todas as lives praticamente, né, a espondilite anquilosante é uma doença autoimune e para que ela se desenvolva, é preciso que o paciente tenha uma alteração genética, uma predisposição genética e seja submetido a um gatilho, a uma faísca que desencadeie essa doença, tá? Como todas as outras doenças autoimunes, nós não sabemos exatamente quais são todos os gatilhos e nós conhecemos algumas alterações genéticas que eu vou falar com vocês mais para frente, tá? Mas como é que essa doença funciona? Como é que ela se inicia? Então, primeiro eu vou explicar um pouquinho das estruturas do nosso corpo, para depois explicar como ela acontece e como ela se inicia, tá? Então, basicamente, a grande parte dos pacientes com espondilite se inicia na articulação sacroiliaca. Quem aí já ouviu falar em articulação sacroiliaca? Manda um joinha aqui para mim no chat, que eu estou vendo vocês aqui no chat. Quem sabe o que é a sacroiliaca? Quem conhece aí a articulação sacroiliaca? Ninguém? Olha lá, Marilda conhece, a Cláudia, a Bia. Então vocês estão, a Rafaela, vocês estão sabendo bastante. Então a sacroiliaca é justamente aquela articulação lá na região lombar, lá na região da coluna, né? Fica exatamente, sabe aqueles furinhos que a gente tem nas costas, né, na pele? É bem ali a articulação sacroiliaca. E a articulação sacroiliaca é uma articulação que é como se fosse dois pratos assim, né? Imagine um prato em cima do outro no armário. Ela é assim, é uma articulação plana, tá certo? Ali na articulação sacroiliaca, nós temos um monte de ligamentos, de tendões, que estão todos grudados ali formando essa articulação, tá? Esses ligamentos, esses tendões, quando eles grudam no osso, essa região é chamada de êntese, tá? Então, quem ainda tem dúvida sobre o que é êntese, volta lá na live da artrite psoriásica que eu fiz no Instagram, que daquela vez deu certo, que eu expliquei direitinho o que é uma êntese. Mas a êntese é basicamente esse local onde o tendão, o ligamento gruda no osso, tá certo? E essa região da articulação sacroiliaca é uma região que tem muitas ênteses, muitas dessas estruturas. E é justamente aí que começa a doença, como uma inflamação da êntese, uma inflamação desse pequeno lugarzinho onde os ligamentos grudam no osso, tá? E com o passar do tempo, essa inflamação vai piorando, várias substâncias químicas que são destrutivas, inflamatórias, vão se acumulando ali naquele local, isso vai causando a dor, isso vai causando sintomas de rigidez matinal, e com o passar do tempo, essas substâncias elas vão provocando uma corrosão, uma erosão dessa articulação chamada de sacroiliaca, tá? Essa inflamação na sacroiliaca, que é a famosa sacroiliite, né? Lembra que eu falei lá no começo, sempre que a gente fala em ite, nós estamos falando em inflamação. Então, sacroiliite significa inflamação da sacroiliaca, tá? E é nesse lugarzinho que a doença nasce, nessa inflamação da êntese, nessa inflamação da sacroiliaca, tá certo? Deu para entender? Se não estiver dando para entender, vocês me avisam, hein? Deixa eu só abrir aqui que eu tinha fechado o meu roteirinho, tá? E já emendando, como que é o quadro clínico? O que o paciente com espondilite anquilosante sente? Quais são os sintomas? Então, os sintomas eles vão acontecer justamente pela inflamação dessa articulação. Então, a gente sabe que inflamação na articulação causa dor, causa rigidez. Então, o sintoma mais comum desse paciente vai ser dor na região lombar, tá? Mas não é uma dor qualquer. Lembra que eu falei que até 80% das pessoas vai ter dor nas costas ao longo da vida? Será que toda dor lombar é da espondilite? Ou será que a espondilite causa uma dor lombar como qualquer outra? Na verdade, não, né? A dor lombar, a dor na região das costas da espondilite, ela é muito característica. Ou seja,
ela é uma dor que aparece ao repouso. Então, muitas vezes o paciente acorda durante a noite com a dor, ele já acorda pela manhã com a dor, tá? E ela é uma dor que, ao contrário de dores de desgaste, dores de hérnia de disco, dores de artrose, ela melhora com a movimentação. Então, para dar um exemplo, o paciente com espondilite anquilosante, ele acorda de manhã com dor, muita dor nas costas. Conforme ele levanta da cama, ele vai fazendo suas atividades, ele vai se movimentando, essa dor vai melhorando, tá certo? Ao contrário de dores de hérnia de disco, ao contrário de dores do desgaste, que elas pioram com o movimento e melhoram quando o paciente está parado, tá? Então, quando o paciente fala, eu tenho uma dor nas costas quando eu fico muito tempo de pé, quando eu carrego um peso, quando eu subo e desço uma escada, esse tipo de dor já não chama atenção para a possibilidade de uma espondilite. Agora, o paciente que fala, nossa, doutor, eu estou quietinho e a dor piora, eu estou dormindo e tenho que ficar me mexendo porque não acho posição, né? Eu acordo durante a noite por causa da dor, eu acordo dolorido e depois de um tempo melhora, parece que as minhas articulações esquentam, tá? Então, essa é a característica da dor lombar da espondilite anquilosante, tá certo? Além disso, esse paciente geralmente tem rigidez. Então, é justamente isso que eu acabei de falar. O paciente acorda travado, vai se movimentando e isso melhora. Mas não é aquela rigidez que o paciente caminha poucos passos, 5, 10 minutinhos melhora. Não, é uma rigidez prolongada, é uma rigidez que demora mais de meia hora, 1 hora, talvez até mais de 2 horas para melhorar. Então, essa é a característica da dor lombar que faz a gente suspeitar de uma espondilite anquilosante, tá? Então, qual que é o paciente típico que a gente suspeita de uma espondilite anquilosante? Aquele homem ou aquela mulher, como a gente acabou de falar, jovem, entre os 20 e os 40 anos, que de repente começa com uma dor lombar, fraquinha, essa dor vai piorando com o passar do tempo, começa a prejudicar o sono do paciente começa a ter rigidez matinal, até que chega uma hora que essa dor é tão importante que o paciente não consegue dormir por conta da dor, ele tem que ficar se movimentando, ele acorda de manhã totalmente travado. Nesses casos, a gente precisa suspeitar da espondilite anquilosante, tá certo? E além da sacroiliaca, né? Como você falou, espôndilo significa coluna, não significa só sacroiliaca. Justamente, então, além da sacroiliaca, a espondilite anquilosante pode provocar inflamação, pode provocar erosão, pode provocar destruição na coluna como um todo, na verdade, tanto na parte cervical, na parte torácica, na parte lombar. Claro que isso é muito menos frequente do que o acometimento, a inflamação na sacroiliaca, mas muitos pacientes com espondilite, além de ter inflamação na sacroiliaca, também tem inflamação em outras partes da coluna, tá certo? E além da inflamação da coluna, como todas as outras doenças reumáticas, existem várias outras partes do corpo que também podem ser acometidas, né? Então, além da coluna e da sacroiliaca, as articulações periféricas também podem ser acometidas, também podem ficar inflamadas, também podem ser erodidas, corroídas e evoluir com deformidades. E que articulações são essas? Geralmente são as grandes articulações. Então, ao contrário, por exemplo, da artrite reumatoide, onde geralmente são as articulações pequenininhas das mãos, dos punhos, dos pés que ficam inflamadas, na espondilite são as grandes articulações. Então, articulações do ombro, do joelho, do tornozelo, do quadril, tá? Desculpa. E aí funciona mais ou menos da mesma forma, né? Essas articulações ficam inflamadas, causam a dor, causam a inflamação, a rigidez, e conforme o tempo vai passando, se a gente não trata essa inflamação, essas articulações evoluem com deformidades, tá? Esse inchaço, essa inflamação nas articulações periféricas, joelho, tornozelo, cotovelo, acontece em mais ou menos 40% dos pacientes, tá? Então não são todos os pacientes que vão ter isso acontece um pouco menos da metade dos pacientes, tá certo?
Outras manifestações que a espondilite anquilosante pode dar. Alguém aqui estava lá na live da artrite psoriásica? Quem que assistiu a live da artrite psoriásica? Rosana, tudo bem? Pode iniciar pela cervical sim, Bia. Então, existem pacientes, inclusive, que têm só inflamação na cervical. Claro que isso é muito menos frequente, né? Como eu falei, quase 100% dos pacientes vai ter inflamação na sacroiliaca, né? Mas alguns poucos pacientes vão ter inflamação em outras partes da coluna e às vezes, é raro, mas às vezes, só em outras partes da coluna, tá? Quem aí viu a live da artrite psoriásica, que eu expliquei o que era dactilite, que são os dedos em salsicha, tá? Então lembra que a espondilite é da mesma família da artrite psoriásica. Então vai ter muita coisa que a gente vai falar aqui de quadro clínico, de sintomas, de tratamento, de exames que é parecido com a artrite psoriásica. E na espondilite anquilosante também pode existir o dedo em salsicha, que é a dactilite. Ou seja, o paciente começa a ter uma inflamação no dedo, não é uma inflamação só na juntinha, é o dedo como um todo. Fica vermelho, inchado, muito parecido com uma salsicha mesmo, tá? Isso pode acontecer nos dedos das mãos ou nos dedos dos pés, tá certo? E, por fim, uma outra manifestação comum da espondilite anquilosante é a inflamação nos olhos, né? Chamada de uveíte. Então, muitas vezes eu recebo mensagem de pessoas: doutor, eu fui no oftalmo, meu olho estava inflamado, eu fui encaminhado por reumatologista, não entendi muito bem. É justamente por isso, várias doenças reumáticas podem provocar inflamação nos olhos, e uma das principais é a espondilite anquilosante, tá? Ela provoca uma inflamação chamada de uveíte. E o que o paciente vai sentir, o paciente com uveíte? Ele vai ter dor, ele vai ter vermelhidão, ele vai ter lacrimejamento do olho, ele vai ter dificuldade para enxergar porque o olho está inflamado, tá? E na espondilite anquilosante, geralmente essa vermelhidão, essa inflamação ocular aparece de um só lado, tá? E aí, muitas vezes, quando o paciente só tem essa inflamação, óbvio, ele procura o oftalmologista identifica que é uma uveíte, ele já liga os pontos, fala, opa, esse paciente pode ter uma espondiloartrite, ou pode estar desenvolvendo uma espondilite anquilosante, e aí encaminha para o reumato para a gente fazer toda a investigação. Tá bom? Deu para entender? Então, basicamente, quase todos os pacientes vai ter dor lombar por inflamação da sacroiliaca. Grande parte desses pacientes vai ter inflamação também de outras partes da coluna, cervical, torácica, lombar, tá? Um pouco menos da metade vai ter inflamação nos joelhos, nos tornozelos. Esse paciente pode ter os dedos em salsicha e esse paciente também pode ter inflamação nos olhos, tá certo? Todo mundo acompanhando por enquanto? Dá um joinha aqui para mim, todo mundo que está entendendo. Ó, 31 pessoas, muito bom. Acho que o pessoal migrou para cá. Que bom, fiquei feliz. Marilda, Eliana, legal. Ó, outro dia alguém me perguntou se estava escrito reumatologia aqui. Tá mesmo. Esse aqui foi um presente quando eu ganhei durante a residência, dos residentes que eram mais velhos que eu. Quando eles saíram, eles deram de presente. Então, a canequinha da live, ela é temática. Tá escrito Reumato USP. Então, tá bom. Bom, vamos lá. Então, vocês entenderam como é que é o quadro clínico, quais os sintomas que esse paciente vai ter, né? Quando a gente suspeita da espondilite. E os exames, né? Muitas dúvidas em relação aos exames, todo mundo sempre pergunta, doutor, que exame que eu faço para isso, tal, tal. E aqui, é óbvio que eu não vou explicar sobre todos os exames, mas tem 2 exames aqui na espondilite anquilosante que causa muita dúvida. Então, eu vou tentar explicar bem direitinho, vamos detalhar bem direitinho esses 2 exames, para que não fique dúvidas, porque a maioria das pessoas tem dúvidas quanto a isso, tá? O primeiro exame é o que a gente falou lá no começo da live, o famoso HLA-B27. Nossa, doutor, o que é esse código? É código de computador? É código... O que é isso? Então, vamos lá. O que é o HLA-B27? O HLA-B27 é um exame de sangue, tá? Que é feito no laboratório. O paciente colhe sangue, onde a partir do sangue do paciente
nós pesquisamos uma alteração genética, tá? E essa alteração genética, essa característica genética é chamada de HLA-B27, tá? Então, o paciente vai lá, colhe o exame de sangue e depois ele recebe um resultado. Lá vem HLA-B27 detectado, ou seja, o paciente tem essa alteração genética, ou HLA-B27 não detectado, ou seja, o paciente não tem essa alteração genética, tá? E para que serve o HLA-B27? Então, lembra que a gente falou lá no começo que é preciso o paciente, para desenvolver a espondilite, ter a carga genética, ter a predisposição genética e um gatilho ambiental, tá? A principal predisposição genética para o paciente ter espondilite é justamente essa alteração, esse exame de HLA-B27 positivo, tá? Mas é aqui que eu quero que vocês tenham muito cuidado, prestem bastante atenção. Então, quer dizer que se eu tenho o HLA-B27 positivo, eu vou ter espondilite anquilosante? Não, tá certo? Então, o HLA-B27 é uma alteração genética que é muito frequente na população, tá? Lembra que eu falei no começo que não basta você ter só a genética, você tem que ter um gatilho ambiental, você tem que ter um estalo, você tem que ter a faísca que faz a doença aparecer, tá certo? Então, só ter a genética não é suficiente. Então, se você for pegar a população do mundo todo, mais ou menos 10% das pessoas têm essa alteração genética. E são 10% das pessoas têm espondilite anquilosante? Claro que não. A gente falou lá no começo da live. Só 1% mais ou menos das pessoas têm a espondilite anquilosante. Então, se você pegar 100 pessoas com HLA-B27, mais ou menos 10 pessoas só vão desenvolver a espondilite anquilosante, tá? Então, veja que ter a alteração genética, ter o HLA-B27 positivo, não significa que você vai ter espondilite anquilosante. Muito pelo contrário, a maioria das pessoas que tem HLA-B27 positivo, detectado, não vai ter espondilite anquilosante, tá certo? É mais ou menos o que a gente fala lá para o exame de FAM, né? Acho que vocês já leram sobre o FAM. Todo mundo que tem FAM positivo vai ter lúpus? Não, muito pelo contrário. A grande maioria das pessoas que tem FAM positivo não vai desenvolver o lúpus. No HLA-B27 é o mesmo raciocínio. Uma parte das pessoas que tem essa alteração genética vai desenvolver, a grande maioria não vai desenvolver, tá? E o paciente que não tem o HLA-B27 positivo, ou seja, o paciente que nós estamos investigando, a gente acha que ele tem uma espondilite, é um paciente jovem, com dor lombar, com aquelas características, eu peço o exame do HLA-B27, ele vem negativo. Isso quer dizer que esse paciente não tem espondilite anquilosante? Quem sabe a resposta? Fala aqui. Olá, a Leide está falando, eu tenho HLA-B27 negativo. E aí, esse paciente tem ou não tem espondilite? Quem sabe a resposta? Olá, Eliana também. Então tem um pessoal que já sabe. Isso não então quem tem o HLA-B27 negativo pode ter sim a espondilite anquilosante, tá? Então essa alteração genética, o HLA-B27, se ele for positivo, não confirma que o paciente tem espondilite, e se ele for negativo, não descarta. Existem vários e vários pacientes que têm espondilite anquilosante e não têm essa alteração genética chamada HLA-B27, principalmente as mulheres. Então, a presença de HLA-B27 em pacientes com espondilite anquilosante é maior em homens. As mulheres têm uma frequência um pouco menor, tá? No Brasil, dependendo do estudo, mais ou menos de 60% a 90% dos pacientes com espondilite têm HLA-B27. Então, veja que em alguns grupos, quase metade dos pacientes não tem o HLA positivo, tá certo? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Qual que é a mensagem final aqui? Que HLA-B27 positivo não é igual espondilite anquilosante. Ele é um exame que nem confirma e nem afasta o diagnóstico. Ele só nos auxilia. Ele é mais uma peça do quebra-cabeça que nos ajuda a fazer o diagnóstico.
mas não é necessário ter esse exame positivo, tá certo? Deu para entender? Também às vezes fico perdida. Qual que é a sua dúvida, Cristina? Conta pra gente que eu tento responder para você. Coloca aí no chat que a gente vai falando, tá? Bom, seguindo. Vamos falar do raio-x, tá certo? Olha eu olhando no celular. Vamos falar do raio-x. E o raio-x? O raio-x é um exame que a gente ainda usa, sim, para fazer o diagnóstico de espondilite anquilosante. Ele é um exame que entra nos critérios para o diagnóstico da espondilite anquilosante, tá? Mas o raio-x, ele é um exame que ele vai detectar alterações na sacroiliaca muito tardias, né? Então lembre-se que o raio-x ele é um exame para ver a parte óssea, tá? Para ver erosão, para ver destruição do osso. E a gente sabe que a inflamação na sacroiliaca ela tem que acontecer por um tempo, por alguns anos, até que aconteça uma erosão do osso, até que apareça uma destruição do osso. Então o raio-x, na verdade, ele vai ser útil para detectar a espondilite anquilosante, para fazer o diagnóstico, mas só naqueles pacientes que já têm alguns anos de doença, tá? Se o paciente começou com a dor lombar há poucos meses, há um ano, até há 2 anos, pode ser que esse paciente tenha o raio-x normal. Então, o raio-x foi um exame muito usado antigamente para fazer o diagnóstico de espondilite, né? Mas hoje em dia, não é que ele perdeu o valor, mas hoje em dia a gente tenta identificar alterações muito mais precoces. A gente tenta fazer o diagnóstico antes das alterações aparecerem no raio-x, tá? E por isso que cada vez mais o raio-x perde o seu espaço para outros exames, tipo a ressonância magnética, tá? Mas ainda é um exame muito importante. Mas assim como a gente explicou no HLA-B27, que quando ele é negativo não descarta o diagnóstico, o raio-x também. Então, se um paciente tem dor lombar, você suspeita que ele tem uma espondilite anquilosante, faz o raio-x da sacroiliaca e o raio-x está normal. Isso quer dizer que esse paciente não tem espondilite? Não. Pode ser que é um quadro, uma doença muito inicial e que ainda não deu tempo de alterar a parte óssea, de provocar uma erosão, uma destruição que é vista no raio-x, tá bom? Lembrando que só 20% dos pacientes, estou falando muito número hoje, né? Mas só 20% dos pacientes vai ter alteração no raio-x nos primeiros 2, 3 anos de doença. Então veja que nós não vamos ficar esperando o raio-x alterar para fazer o diagnóstico. Eu não vou esperar o paciente ter dor durante 3 anos até que o raio-x fique alterado para eu começar o tratamento, tá? E aí eu já puxo o gancho para a ressonância. Então hoje em dia, um dos principais exames que nós usamos para auxílio no diagnóstico da espondilite anquilosante é justamente a ressonância da articulação sacroiliaca, dessa articulação lá na região lombar, lá nos furinhos das costas, tá? E aí vamos discutir um pouco sobre a ressonância magnética, tá? Para que serve a ressonância? Então a ressonância serve para a gente detectar a inflamação da articulação sacroiliaca. Então lembra que eu falei lá no começo da live, é lá na sacroiliaca que acontece uma inflamação no lugarzinho chamado êntese, que é o lugarzinho onde os tendões, os ligamentos grudam no osso. Essa inflamação, com o passar do tempo, vai provocando sintomas e vai provocando a destruição da articulação sacroiliaca, tá? E a ressonância, ou na ressonância, nós conseguimos identificar essa inflamação. Então, óbvio que quando o paciente já tem destruição nos ossos, a gente também consegue ver pela ressonância. Mas a ressonância é muito importante para a gente detectar as alterações iniciais, no começo da doença, tá? Então a gente usa não só para ver a destruição nos ossos, mas também para ver a inflamação inicial. E é nesse momento que a gente quer fazer o diagnóstico, tá? Para começar o tratamento e esse paciente não evoluir com a destruição do osso. Deu para entender? E assim o seguinte, então vamos aí algumas questões que eu queria trazer para vocês. Então quer dizer que todo mundo que tem dor nas costas tem que fazer ressonância? Não. Lembra que eu falei antes de falar da ressonância, nós só vamos pedir a ressonância da sacroiliaca em um paciente que nós estamos suspeitando da espondilite. Então, se o paciente tem uma dor nas costas, uma dor lombar, que não tem as características da espondilite,
nós não vamos pedir a ressonância da sacroiliaca pensando em espondilite, tá? Nós vamos pedir naquele paciente jovem, que tem dor lombar há mais de 3 meses, que acorda de manhã com a dor, que acorda durante a noite por causa da dor. Nesse paciente, nós vamos solicitar a ressonância como auxílio diagnóstico. E aí eu quero trazer mais um outro detalhe. Quem aí já ouviu aquele ditado que é nem tudo que reluz é ouro? Quem já ouviu aí? Conhecem? Trazer os ditados populares aqui, né? Então, nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que brilha na ressonância magnética é espondilite anquilosante. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você tem, então vamos voltar um pouquinho. Imagine que você tem um paciente com dor lombar, você acha que pode ser espondilite, você vai lá e pede uma ressonância de sacroiliaca. Se eu localizar, se eu identificar inflamação na sacroiliaca desse paciente, é certeza que ele tem espondilite anquilosante? Quem acha que é, quem acha que não é? Quero ver todo mundo respondendo aqui. Quem acha que inflamação na sacroiliaca é certeza que o paciente tem espondilite? Ninguém? Ninguém sabe? Não, olha lá, Andressa. O pessoal tá muito bom aqui, não preciso nem fazer as lives mais, que vocês sabem tudo já. Não, Adriana, olha lá. Alessandra também. Ah, mas é só gente que conhece a doença, aí não vale. Não é certeza, mas grandes chances. Sim, faz sentido. Então, é bem isso. Ter uma inflamação na sacroiliaca não significa necessariamente, não é certeza que o paciente tem espondilite. Por quê? Existem outras causas, existem outras doenças que também podem provocar inflamação na sacroiliaca, tá? Por exemplo, artrose, pacientes muito obesos, pacientes grávidas, sim, muitas gestantes têm inflamação na sacroiliaca, né? Imagine que ali, por conta do útero, do feto, todos aqueles ossos ali estão sendo modificados, estão sendo sobrecarregados. Então, as grávidas podem ter inflamação na sacroiliaca durante a gestação. E até pessoas normais que não têm dor nas costas. Se você pegar um monte de gente que não tem dor nas costas e sair fazendo ressonância em todo mundo, você vai encontrar uma porcentagem de pessoas que têm inflamação lá na sacroiliaca e, obviamente, não tem a doença, porque eles não sentem nada, tá? Então, veja que o diagnóstico da espondilite anquilosante, como em todas as doenças da reumatologia, é como se fosse um quebra-cabeça. Então, você tem que pegar um monte de pecinhas e ir juntando até formar o quebra-cabeça, tá? Não existe um exame único que confirme a doença, não existe um exame único que afaste o diagnóstico, é tudo uma questão de você ir somando todas essas características até chegar no diagnóstico provado, tá? Todo mundo está entendendo? Olha lá, a Marta fez uma pergunta interessante aqui, ó. A Marta. A espondilite anquilosante pode afetar apenas os olhos sem gerar outras dores pelo corpo? Então vamos lá. Para falar que é espondilite anquilosante, não. Você tem que ter os olhos, mas tem que também ter outras características da doença que eu vou explicar certinho como é feito o diagnóstico. Mas tem que ter inflamação da coluna, tem que ter inflamação da sacroiliaca, tem que ter inflamação do joelho, do tornozelo, tá? O que acontece? Às vezes, no momento que o paciente está sendo avaliado, ele só tem inflamação no olho. Mas pode ser que depois de um tempo, esse paciente vai desenvolver a inflamação nas articulações, né? Não sei quantos de vocês aqui estavam lá na live que eu falei sobre artrite psoriásica. Então, existem pacientes que desenvolvem artrite até 10 anos antes da psoríase, tá? Aqui, às vezes, acontece isso também. O paciente começa com uma inflamação no olho e depois de alguns meses, alguns anos, ele desenvolve a inflamação na sacroiliaca, ele desenvolve a inflamação na coluna, ele desenvolve as outras manifestações, tá? E lembrando que nesse grupo de pacientes que tem HLA-B27 positivo, presta atenção, agora vai ficar difícil, hein? Como vocês estão muito craques aqui nas doenças, eu vou aprofundando o conhecimento, vamos deixando mais difícil, hein? Nesse grupo de pessoas que tem HLA-B27, existem pessoas que só têm inflamação no olho.
Nesse caso, a gente fala que é uma uveíte, ou seja, uma inflamação no olho, relacionada ao HLA-B27, tá? Então, existem pacientes, sim, que têm só inflamação no olho, mas esses casos a gente não chama de espondilite anquilosante. A gente fala que é uma uveíte relacionado ao HLA-B27, tá certo? Deu para entender? Então tá bom. Por isso que não existe reumatologista, muito difícil as doenças. É verdade, é verdade. Então, são doenças complexas que a gente tem que estudar muito, entender os grupos, entender as famílias, entender as variações entre elas, né? Você tem razão. E aí, como que é feito o diagnóstico? Então, vocês sabem também que reumatologista gosta de critérios diagnósticos, né? Para a gente tentar colocar na receitinha de bolo, por mais que seja difícil. Então, para espondilite anquilosante, a gente usa um critério chamado de critério ASAS, tá? ASAS é um grupo, né, internacional que estuda esse tipo de doenças, espondiloartrites, a espondilite anquilosante, e esse grupo de vários médicos aí, reumatologistas do mundo inteiro, criou esse critério diagnóstico, tá? E como é que funciona? Então vamos tentar explicar de uma forma bem didática. Deixa eu só tomar um golinho aqui de água. Vamos imaginando um fluxo aqui, né? Imagine assim, eu vou falando as características e as setinhas até fechar o diagnóstico. Então, para você suspeitar que o paciente tem espondilite anquilosante ou para você investigar que o paciente tem espondilite anquilosante, é obrigatório que o paciente tenha duas coisas. Primeiro, que ele tenha dor nas costas por mais de 3 meses, tá? Se o paciente não tem dor nas costas por mais de 3 meses, se ele tem dor nas costas por 15 dias, por um mês, esse paciente nem entra na investigação no momento, tá? Então é obrigatório que o paciente tenha dor nas costas por mais de 3 meses e tenha uma idade menor que 45 anos, tá? Então, paciente com 70 anos, com 75 anos, vai ter muita dor nas costas. Esse paciente pode ser uma espondilite? Até pode, mas é raro do raro do raro. Então, para a gente pensar em espondilite anquilosante, é obrigatório, né, que o paciente tenha dor nas costas por mais de 3 meses e idade menor que 45 anos, tá? Então, dor 3 meses, idade menor que 45 anos. Sim, a gente desce a setinha para baixo, tá? Essa setinha para baixo, ela divide em duas. De um lado, nós temos os pacientes que têm alterações no raio-x ou na ressonância, tá? Então, aqui eu estou falando dos critérios diagnósticos, como que a gente confirma se um paciente tem ou não espondilite anquilosante. Então, critérios obrigatórios, dor nas costas por mais de 3 meses, idade menor que 45 anos. Desce a flechinha e abre em 2, tá? De um lado, os pacientes que têm alterações no raio-x ou têm alterações na ressonância, essas que a gente estava discutindo. Se o paciente tiver dor nas costas por mais de 3 meses, tiver menos de 45 anos, raio-x ou ressonância alterada e mais uma daquelas características que a gente falou, dactilite, a dor durante a noite e outras que eu vou explicar um pouquinho depois, esse paciente está confirmado como espondilite. Então, critérios obrigatórios, alteração no raio-x, mais uma característica. Esse paciente tem espondilite, tá? E da outra setinha, como é que fica? Então, voltando lá em cima, dor por mais de 3 meses, paciente com menos de 45 anos, desce a setinha, vai para o lado de cá agora. Esse lado são os pacientes que não têm raio-x e não têm a ressonância alterada, mas eles têm o HLA-B27 positivo, tá? Esses pacientes, não basta ter só mais uma característica da doença, eles têm que ter mais duas características. Então, por exemplo, esse paciente tem que ter o HLA-B27, mais uma dactilite, mais uma entesite, mais uma dor daquelas características inflamatórias, tá? E entre essas características que a gente usa, entram também o antecedente familiar, ou seja, se o paciente tem pai, mãe, ou irmãos, ou filhos com espondilite, resposta aos anti-inflamatórios. Então, quando o paciente tem uma melhora muito importante da dor quando usa anti-inflamatório, isso também pontua favoravelmente a espondilite,
tá? E quando o paciente tem o exame de PCR aumentado, certo? Deu para entender? Mas então, assim, só para não confundir muito. Então, ou o paciente tem alteração no raio-x e na ressonância e mais uma dessas características, ou o paciente tem o HLA-B27 positivo e mais duas dessas características, tá? Deu para entender? Depois eu coloco lá no Instagram uma foto desse desenho para entender, tá? A espondilite pode ser hereditária? Sim, é justamente isso que nós estamos falando, né? Parte da causa da espondilite, parte da chance de ter espondilite é de causa genética, é de causa hereditária, tá certo? Conseguiram entender direitinho como é que é feito o diagnóstico? Sim? Olha lá, a Van perguntou aqui que o HLA-B27 é negativo, os primeiros sintomas foram de doença inflamatória intestinal e sacroiliite. Tem necessariamente que ter uveíte? Não. Se você tiver alteração da sacroiliaca e mais uma característica, por exemplo, uma dor nas costas de ritmo inflamatório, né? Uma dor nas costas que pareça espondilite, ou se você melhorou muito com o anti-inflamatório, ou se você também tinha o PCR aumentado, isso já é suficiente para confirmar a doença, independente de ter uveíte ou não, tá? Lógico que quanto mais sintomas, mais características da doença o paciente tem, mais fácil fica fazer o diagnóstico, né? Mas não é necessário ter todas aquelas características para que a gente confirme o diagnóstico, tá certo? Eu vi aqui que a Karina tá... Não tinha visto que você entrou, Karina, tudo bem? Então tá bom. Deu para entender por aqui? Quem tem mais alguma pergunta sobre o diagnóstico? Antes, porque assim, agora eu queria falar, a gente tem mais 15 minutos finais, eu queria discutir um pouco sobre tratamento, né? Mas antes da gente passar para o tratamento, quem tem mais alguma perguntinha sobre exames, sobre diagnóstico, sobre os sintomas, coloca aqui no chat, que eu vou responder antes da gente entrar na parte do tratamento. Vou aproveitar que a gente está no YouTube, e aqui eu acho que eu consigo fazer mais de 1 hora de live. Ninguém tem pergunta? Vamos ver. E se não souber o histórico familiar? Aí, Bia, a gente tem que se basear em outras características, tá? Veja, é a mesma coisa que a uveíte. Então, o histórico familiar é uma característica, né? Ele é um ponto que a gente usa para o diagnóstico, mas não é o único e ele não é obrigatório. Os únicos que são obrigatórios é ter dor nas costas por mais de 3 meses e ter idade de início dos sintomas abaixo dos 45 anos. Então, se você não sabe o histórico familiar, a gente vai tentar pesquisar pelas outras manifestações, pelos outros sintomas e pelos outros exames, tá certo? Vamos lá. A Marta de novo. Então, no caso de haver alguma possibilidade, tem um tratamento preventivo? Vou falar daqui a pouco, tá? Então, vamos falar de tratamento daqui a pouquinho. E a fadiga, doutor? Tenho muita. Então, a Adriana fez uma pergunta muito boa, tá? Várias doenças autoimunes, várias doenças reumatológicas provocam fadiga, cansaço, perda de peso, né? E a espondilite anquilosante não é diferente, tá certo? Existem os sintomas gerais que a gente fala, né? E na espondilite anquilosante, o principal sintoma geral é justamente a fadiga. Então, os pacientes com espondilite anquilosante têm muita fadiga, têm muito cansaço. Isso é muito característico da doença, tá? Mas por que isso acontece? É pela inflamação? É pela dor? Ou é porque esses pacientes têm dor crônica e acabam desenvolvendo quadros depressivos? A gente não sabe muito bem, mas fato é que os pacientes com espondilite anquilosante têm muita fadiga, isso é muito comum. E depois, conforme nós vamos fazendo o tratamento, nós vamos controlando a doença, esses sintomas tendem a melhorar, tá certo? Tanto é que, não sei se quem de vocês me acompanhou esses últimos dias, essa última semana nos stories, no Instagram, a gente falou sobre os índices para calcular, né, se as doenças estão ativas ou não. E um dos índices para saber se a espondilite está ativa ou não, entra justamente a fadiga. Então eu pergunto para o paciente quanto de fadiga que ele está sentindo, de 0 a 10, e ele me fala um número,
e esse número entra no cálculo para saber o quanto que a doença está ativa. Então, para vocês terem ideia de quanto que a fadiga ela é importante e ela é presente nos pacientes que têm espondilite anquilosante, tá bom? Espondilite anquilosante pode inflamar as articulações da mão e do pé? Pode, mas é muito, muito raro, tá? Então, como a gente falou, geralmente as articulações que inflamam são as articulações grandes, né? Joelho, tornozelo, cotovelo, ombro, tá certo? Que mais? Flávia, mais uma pergunta aqui. A densitometria serve para o diagnóstico? Não. Não, e você me lembrou até de uma coisa que eu quero falar. Então, densitometria óssea é um exame feito para diagnóstico de osteoporose. Não tem nada a ver com a espondilite anquilosante, não tem nada a ver com inflamação, não tem nada a ver com dor na articulação, é para osteoporose, tá? E aí você me lembrou de um exame que já foi muito pedido e ainda é muito pedido, principalmente por ortopedistas, algumas outras especialidades, que é a cintilografia óssea, tá? Então, a cintilografia óssea é um exame onde é avaliado o esqueleto do paciente como um todo, com contraste, e lá naquele exame ficam pretinhos, né? As partes do esqueleto da pessoa, daquele paciente, que estão inflamadas. E muitas vezes esse paciente passou com algum outro profissional, com ortopedista, que pede uma cintilografia óssea e vê lá sinais de inflamação na sacroiliaca, tá? Isso pode acontecer mesmo. Então, pacientes com espondilite anquilosante que têm inflamação na sacroiliaca, se fizerem uma cintilografia, realmente vai vir positivo. Mas, assim como o raio-x, a cintilografia ela pode ficar alterada por um monte de outros motivos. Então, hoje em dia, nós temos exames melhores do que a cintilografia para fazer diagnóstico. Por exemplo, a ressonância, tá? Então, no passado, até se usou muito a cintilografia óssea para fazer diagnóstico da espondilite, mas hoje é algo que a gente não pede mais, tá? Porque é um exame difícil, é um exame de medicina nuclear, é um exame difícil de encontrar em muitos locais, e existem muitas outras causas de alteração na cintilografia, além da espondilite anquilosante. Então, a gente não usa mais esse exame hoje em dia, tá certo? Quem mais? Última pergunta aqui sobre os sintomas para a gente entrar na parte de tratamento. Vamos discutir um pouquinho sobre tratamento. Quem mais? Vamos lá, tem bastante pergunta aqui sobre tratamento, que eu vou falar daqui a pouco. Vamos lá, vamos lá. Aqui tem uma pergunta interessante, ó, da Alessandra Buim também. Por que demora tanto para descobrir? Então, existem vários fatores, na verdade, que contribuem para essa demora do diagnóstico, tá? Inclusive, tem estudos que falam, estudos um pouco mais antigos falaram que a média de tempo do paciente, desde que começou os sintomas até o diagnóstico, era de 10 anos. Então, esse paciente, essa pessoa, ficava 10 anos com a doença sem saber que ele tinha espondilite anquilosante, tá? Hoje em dia, com o conhecimento, né, com as informações, com os exames mais modernos, esse número de 10 anos caiu um pouco, mas para homens esse tempo de diagnóstico ainda tem uma média de 8 anos para homens e 6 anos para mulheres. Então veja que a maioria dos pacientes fica 6, 7, 8 anos tendo dor até que o diagnóstico seja feito, tá? E por que isso acontece? Justamente porque dor na coluna lombar, dor lombar é muito comum. Então a maioria das pessoas começa com uma dorzinha, acha que é o colchão, acha que é porque está sem fazer atividade física, a postura no trabalho, porque faz muito esforço, e aí vai levando, o tempo vai passando. E aí quando essa doença se torna muito importante, quando a dor é incapacitante, quando o paciente começa a ter limitações, já se passaram 5, 6, 10 anos de doença, tá? Então esse é um dos motivos pelo qual existe essa demora. A dor nas costas é muito comum e muitas pessoas vão levando, achando que faz parte, é do envelhecimento, é do meu trabalho, e na verdade não. Então, por isso que a gente sempre fala que as dores nas costas que acontecem durante a noite, que acontecem ao repouso, que tem rigidez de manhã que duram mais de 30 minutos, mais de 1 hora para melhorar, essas dores têm que acender o sinal vermelho,
essas dores têm que levantar uma bandeirinha de alerta, porque essa dor pode ser uma doença inflamatória, pode ser a espondilite anquilosante, tá bom? E também por conta da dificuldade diagnóstica. Tem pacientes que no começo da doença não tem alteração no raio-x, tem alterações duvidosas na ressonância. Então, alguns casos, principalmente no começo, é difícil fazer diagnóstico mesmo, tá? Então, tá bom. Olha lá, demorei 3 anos e só fechei o diagnóstico porque fiquei sem andar, né? Provavelmente no começo, você tinha uma dor discreta, e você achou que era pelo trabalho e tal, e depois, quando isso piorou, que que os médicos, né, ou você, foram investigar mais a fundo, né, e fecharam o diagnóstico, tá bom? Bom, vamos para o tratamento então. Nós já vamos passar aqui de 1 hora de live. Como é que a gente trata, tá? Então, antes de entrar nos medicamentos, eu sei que todo mundo quer saber dos biológicos e tal, vocês sabem que eu sempre falo, quem tem que saber dos medicamentos é o médico, tá? Lógico que eu vou passar para vocês, mas não adianta eu ficar aqui falando muito detalhe, né, muita coisa sobre medicação e tal, isso é muito técnico, eu quero que vocês peguem aí a ideia geral do tratamento, né, o mecanismo básico de como que é feito esse tratamento, e não ficar pegando os pequenos detalhes de cada medicação. Isso quem tem que saber é o reumatologista, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o tratamento não farmacológico, né, o tratamento que não envolve medicação. O tratamento medicamentoso é muito importante, mas o tratamento não farmacológico é tão importante quanto, tá? Em todas as doenças reumáticas, mas na espondilite anquilosante ele tem uma importância ainda maior para prevenir lesão, para prevenir dano, para melhorar a mobilidade, para prevenir que esse paciente deixe de trabalhar, para prevenir que esse paciente deixe de praticar atividade física, para prevenir que esse paciente deixe de fazer as coisas do seu dia a dia, de viajar, de ir numa festa, enfim, para que não prejudique sua qualidade de vida. Muito mais do que só o remédio é fazer o tratamento não medicamentoso, tá? E que tratamento que é esse? Então, só um minutinho. Primeiro, todo paciente que tem espondilite anquilosante tem que fazer atividade física, tá? Que tipo de atividade? Atividades que envolvem alongamento e fortalecimento de musculatura abdominal, de musculatura lombar, de musculatura do quadril, tá? É obrigatório que esse paciente faça exercício físico, faça atividade de alongamento e fortalecimento. Isso justamente para esse paciente ganhar mobilidade, para esse paciente não deixar de fazer suas atividades, para esse paciente evitar sequelas ósseas, sequelas articulares no futuro, tá? Que tipo de atividade é indicada para esse paciente? Ou fisioterapia, ou pilates, ou hidroginástica, ou musculação, tá? Sempre com um profissional capacitado do seu lado, sempre com um profissional que tem experiência em doenças reumáticas para falar o que pode e o que não pode ser feito, né? Tomando muito cuidado para aqueles pacientes que já têm muitas sequelas, para aqueles pacientes que já têm um quadro mais avançado, mas é obrigatório fazer atividade física, tá certo? Segunda coisa, é obrigatório parar de fumar. A gente sabe que o cigarro, o tabagismo, estimula muito a inflamação, estimula muito a piora da doença. Então é obrigatório que esse paciente pare de fumar, tá? Outra coisa, é muito importante, além de tratar a doença, que a gente faça o acompanhamento, faça o tratamento, encaminhe para outros profissionais quando for preciso, para tratar depressão, para tratar ansiedade, para tratar distúrbio do sono, tá? Todas essas outras doenças, essas outras alterações pioram muito o quadro de dor, pioram muito a qualidade de vida, deixam um paciente muito menos funcional no seu dia a dia. Então não adianta eu tratar só a doença, só a espondilite, só tirar a inflamação. Eu tenho que ver o que está acontecendo com esse paciente. Como que ele está, se ele está ansioso, se ele está depressivo, se ele está dormindo bem, se ele está tendo algum problema com a família, né? Então é muito importante a gente fazer esse tratamento também, tá? Medidas analgésicas, então bolsas de água quente, banhos de água quente,
A própria hidroginástica, hidroterapia, né, com água quente, ajuda muito no tratamento da dor desse paciente. A acupuntura, massoterapia, osteopatia, todas essas são medidas que ajudam muito o tratamento da dor crônica no paciente, tá? E, por fim, prestar muita atenção na ergonomia, na postura do seu dia a dia. Então, sua cadeira no trabalho, a altura do seu computador, né, o apoio de pé, se o seu colchão é adequado, e nos pacientes que têm espondilite anquilosante, o colchão ele tem que ser mais duro, ele tem que ser mais rígido, para dar uma estabilidade para essa coluna, principalmente aqueles pacientes que já têm deformidades, tá? Então, isso é muito importante, tá certo? E antes de entrar nos medicamentos, o pessoal sempre pergunta de cirurgia, né? Existe cirurgia para espondilite? Existe, mas não para tratar a doença em si. Nós fazemos a cirurgia para espondilite anquilosante quando esse paciente já tem alguma destruição articular muito avançada, por exemplo, no quadril, no joelho. Aí podemos fazer uma cirurgia de colocação de prótese. Mas na coluna, né, a gente não faz cirurgia, não está indicado o procedimento cirúrgico, na sacroiliaca muito menos, tá? E eu até esqueci de comentar anteriormente, por que se faria uma cirurgia, né? Porque a espondilite anquilosante, conforme ela fica inflamando a sacroiliaca, fica inflamando a coluna por muitos e muitos anos, além da destruição, ela vai calcificando, ela vai grudando essa coluna do paciente. E isso que causa as limitações no futuro. Mas uma vez que essa calcificação, que essa fusão da coluna e da sacroiliaca aconteceu, nós infelizmente não temos mais o que fazer. Então, por isso que o tratamento precoce ele é tão importante, para que essas calcificações, essas fusões das vértebras da sacroiliaca não aconteça. A gente tem que impedir o processo antes que isso aconteça, porque uma vez que isso aconteceu, a gente não consegue mais reverter, tá? E aí vamos para a parte do tratamento medicamentoso, certo? Todo mundo entendendo por aqui? E aí, como é que vocês estão acompanhando? Como é que vocês estão aí? Tá todo mundo dormindo? Vamos lá. Então, como é que a gente trata? Primeira opção terapêutica, eu vou falar mais da espondilite axial, tá? Que é essa da coluna e da sacroiliaca. A primeira opção, vamos lá, só um pouquinho. Natação é bom? Sim, natação é bom. Só tem que tomar cuidado quem já tem muita deformidade, quem já tem muita sequela na coluna. Às vezes a natação é ruim, dependendo do nado, né? Mas o paciente que tem um diagnóstico recente, o paciente que não tem essa fusão da coluna, essa fusão da sacroiliaca, pode fazer natação sim, inclusive é um ótimo exercício físico, sempre com acompanhamento de um profissional, tá bom? Vamos lá. Em qual que é a primeira linha de tratamento que a gente entra para a espondilite? São os anti-inflamatórios, tá? Então, a espondilite anquilosante é a única doença na reumatologia onde a gente usa o anti-inflamatório de forma contínua, tá certo? E 80% dos pacientes com espondilite responde bem ao tratamento só com anti-inflamatório, tá certo? Então, a gente dá o anti-inflamatório para esse paciente, a gente dá o anti-inflamatório de uma forma contínua, a grande maioria dos pacientes vai responder a esse anti-inflamatório e aí a gente vai acompanhando dessa forma, tá? Mas é importante lembrar que os anti-inflamatórios, assim como os corticoides e outras medicações, também podem ter efeitos colaterais importantes, principalmente nos rins, na função dos rins. Então, nós usamos os anti-inflamatórios de forma contínua, mas sempre monitorando os rins desse paciente, tá? Enquanto os rins estiverem bons, os exames dos rins estiverem bons, nós fizermos o acompanhamento desse paciente regularmente e estiver tudo ok, a gente pode ir usando o anti-inflamatório de forma mais contínua. Depois que nós controlamos as queixas desse paciente, a gente pode, igual nas outras doenças, ir reduzindo a dose do anti-inflamatório e tentar até tirar e deixar esse paciente usando os anti-inflamatórios só eventualmente, no dia que está com mais dor, no dia que acordou um pouquinho mais travado, tá? Mas a primeira linha de tratamento é com os anti-inflamatórios, tá certo? E quando o paciente não responde aos anti-inflamatórios, aí a gente passa para a segunda linha de tratamento,
que são os biológicos, tá? Então, como é que funciona essa escadinha de tratamento? O paciente começou com o primeiro anti-inflamatório, que pode ser qualquer um deles, nimesulide, diclofenaco, celecoxib, ibuprofeno, qualquer um deles. Usou esse primeiro anti-inflamatório por 4 semanas, por 30 dias, e não melhorou, a gente faz o quê? Troca para o segundo tipo de anti-inflamatório. Então, a gente troca por um diferente. Usa por mais 4 semanas esse segundo anti-inflamatório. Não melhorou, aí a gente vai para os medicamentos biológicos, tá? Então, veja que os biológicos, eles são capazes de controlar a inflamação na coluna, eles são capazes de controlar a inflamação na sacroiliaca, melhorar a qualidade de vida, melhorar a dor, a rigidez desse paciente. Mas nós usamos só quando o paciente não responde ao uso dos anti-inflamatórios, tá certo? E aí nos biológicos, vocês sabem que nós também temos várias famílias de biológicos, né? Vários tipos de biológicos diferentes. E para espondilite anquilosante, quais que estão indicados? Todos os biológicos da família do anti-TNF, né, dos anti-TNF, que são infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab, certolizumab, tá? Esses 5 biológicos podem ser usados para os pacientes com espondilite anquilosante. Olha lá, a Maria falou, toma o Mira. Sim, o Mira é o adalimumab, né? Então, todos eles podem ser usados. Além dos anti-TNF, existem os anti-IL-17, que é uma outra família de biológicos, né? Que é o secukinumab e o ixekizumab. Sim, é diferente, mas o ixekizumab, tá? Esses também são biológicos que podem ser usados. Geralmente a gente começa com os anti-TNFs e quando o paciente não responde ou depois de alguns meses ou anos para de responder aos anti-TNFs, aí às vezes a gente passa para esses outros tipos de biológico, tá? Doutor, mas e o metotrexato? E a sulfasalazina? E os corticoides? Então, nenhum desses medicamentos tem efeito comprovado, né? Eles evitam a erosão, eles evitam a destruição das articulações da coluna e da sacroiliaca. Então, nós não usamos o metotrexato para tratar a inflamação na sacroiliaca, nós não usamos a sulfasalazina e nem o corticoide para isso. Para que a gente usa esses outros medicamentos? Então, o metotrexato pode ser usado junto com os anti-inflamatórios, junto com os biológicos, para aquele paciente que tem inflamação em articulações periféricas, no joelho, no tornozelo, no cotovelo. Aí sim a gente usa o metotrexato, tá? A sulfasalazina a gente usa geralmente para os pacientes que têm uveíte, que têm inflamação nos olhos, tá certo? Então, nesse caso, a sulfasalazina está bem indicada. E os corticoides praticamente não são usados na espondilite anquilosante, então eles não trazem benefícios, não existe uma indicação específica para se usar corticoide na espondilite anquilosante. Então veja que até é esquisito, né? Reumatologista falando que não usa corticoide. Pois é, na espondilite a gente não usa corticoide. Por um outro lado, é a única doença onde a gente usa o anti-inflamatório de forma contínua, tá certo? Deu para entender? E lembrando que os biológicos, né, eles demoram aí pelo menos 3 meses para que o paciente comece a ter uma resposta, comece a ter uma melhora, né? Então a gente só pode avaliar se o biológico está fazendo efeito ou não depois de 3 meses, né? Então, depois de 3 meses ou mais, se o paciente não respondeu, pensar em trocar ou pensar em ir para outro tipo de biológico, tá certo? Deu para entender? Que nomezinhos horríveis, exatamente. Parece que eles escolhem os mais difíceis de todos, né? Os nomes comerciais da marca são mais fáceis, tá? Então, por exemplo, o Embrel é o nome comercial do etanercept, certo? Então, tá bom. E aí, eu tenho que usar esses remédios para a vida toda, para sempre? Na verdade, não. Então, igual nas outras doenças, depois que o paciente atingiu a remissão, depois que o paciente está usando o biológico aí por 1 ano, está sem atividade de doença, a gente pode ir espaçando a dose do biológico, a gente pode ir diminuindo a dose do biológico e, eventualmente, tentar tirar essa medicação e ver como é que o paciente fica, tá bom?
Então é isso que eu queria falar para vocês, pessoal, sobre espondilite. Falei bastante, né? Ó, nós já estamos com 1h20 de live, acho que quase 10 horas da noite, vocês já estão cansados, né? E qual que é a mensagem final que eu queria passar para vocês, tá? Então, espondilite anquilosante é uma das principais doenças autoimunes da reumatologia, é uma doença que afeta milhares de pessoas ao redor do mundo todo, é uma doença que, se não for tratada, pode evoluir de uma forma muito grave, pode deixar muitas sequelas, pode prejudicar muito a qualidade de vida daquela pessoa, tá? Mas hoje em dia nós temos condições, nós temos ferramentas, nós temos exames para fazer o diagnóstico precoce, nós temos medicamentos muito bons, muito eficazes para começar o tratamento rapidamente e justamente evitar que esses pacientes, que essas pessoas desenvolvam esse quadro grave, desenvolvam essa sequela, desenvolvam uma doença que prejudiquem o seu dia a dia, tá? Felizmente, hoje em dia, as pessoas têm mais informação, as pessoas têm mais acesso aos reumatologistas, as pessoas têm mais acesso aos exames, e hoje em dia, a maioria dos pacientes, a gente consegue impedir essa evolução da doença, a gente consegue tratar antes que essa doença se torne grave, se torne incapacitante, tá? Então, apesar de tudo isso que a gente sempre fala, claro, a gente vai trazer aqui o que pode acontecer, as coisas mais graves, mas fazendo o tratamento direitinho, fazendo o acompanhamento com o reumatologista direitinho, que sabe o que está fazendo, dá sim para a gente tratar essa doença, tá? Então, esse era o recado que eu queria passar para vocês. Como de praxe, eu vou abrir amanhã cedo lá no nosso Instagram perguntas sobre espondilite anquilosante para eu ir respondendo ao longo do dia. Quem ainda ficou com live que eu não consegui, quem ainda ficou com dúvida que eu não consegui responder, tá? Pedir desculpa de novo que o Instagram não quis contribuir para a gente, mas foi até bom que eu aprendi aqui uma ferramenta nova e das próximas vezes, se acontecer de algum problema no Instagram, a gente já corre aqui no YouTube e faz essa sessão aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigado todo mundo, ó, 33 pessoas às 10 da noite querendo falar sobre espondilite anquilosante. Não é todo dia que a gente vê, tá? Muito obrigado aí todo mundo que participou e a gente vai se falando. Quem tiver pergunta, manda amanhã na caixinha lá no Instagram, tá certo? Beijo para todo mundo, abraço para todo mundo e boa noite para vocês.